Então, para a gente começar, eu quero convidar a Nina para escolher uma página do livro Crescer e Amadurecer para nos inspirar hoje. Tem que ser ímpar, tá, Nina? De 9 a 57. Nina? Acho que ela não está ouvindo. Camila? Quero 9. 9? Então tá. Então vou ler página 9. Eu acredito que vivenciarei o mundo tal qual o vejo. Eu acredito na força da fé. Eu sinto as pessoas conforme confio ou desconfio delas. Eu povoo o mundo com pessoas que imagino. O mundo exterior é um reflexo do meu interior. Eu creio que aquilo em que acredito, em primeiro lugar, influencia a mim. E o que eu acredito é uma questão de decisão. Eu escolho minha fé, minha visão do mundo, minha opinião. Eu sou o responsável. Obrigada pela inspiração, Camila. Muito lindo, né? Falando de confiança, né? Exatamente, eu estava pensando aqui nisso. A gente terminou, né, o nosso... Uhum. É quase um terço do livro, né, que fala de confiança. E agora a gente vai ler, na página 105, um apêndice, são sugestões para workshops, sugestões para trabalhar com o tema de confiança, né? Então, vamos lá, ver o que ele está sugerindo aqui. Uma grande parte do material que foi trabalhado nesse estudo provém de experiências de participantes de workshops, tanto na Europa Oriental e Ocidental, como em outros continentes. É surpreendente o que pessoas, quando compreendem as boas questões de pesquisa, trazem à luz em termos de material em pequenos grupos de conversa. O coordenador do curso não tem muito mais a fazer, senão, no início, apresentar em linhas gerais a questão da confiança do ponto de vista histórico, social e psicológico. Depois disso, colocar pequenos grupos para trabalhar com questões direcionadas de pesquisa, a fim de registrar detalhadamente, passo a passo, esse panorama no mapa. E, finalmente, após cada reunião de relato, resumir os resultados dos grupos de trabalho, ordená-los e, eventualmente, ambientá-los numa perspectiva mais ampla. Para esse último passo, a antroposofia constitui uma grande ajuda. Numa série de apresentações, esses workshops foram apoiados por euritmia e outros exercícios de movimento, mediante os quais o fenômeno confiança pôde ser realmente vivenciado. A fim de tornar esse livro útil para os que desejam trabalhar com ele em workshops, eu anotei e expliquei neste apêndice as questões que foram propostas aos grupos de trabalho. Nesse contexto, a sequência das questões foi diferente entre os diversos grupos. Várias vezes, os próprios grupos informaram por qual caminho queriam conhecer o panorama da confiança. Algumas vezes, os grupos de trabalho foram capazes de fazer sua própria escolha dentre uma oferta de diferentes questões. Tudo bem até aqui? Alguma questão? Seguimos? 1. Para um pequeno grupo de 3 participantes, A, B e C, A se recorda de uma situação
em cuja ordem do dia estava a confiança ou desconfiança em relação a uma pessoa, um grupo ou a uma organização. Ele descreve o mais concreta e explicitamente possível como essa situação se apresentava e do mesmo modo como ela surgira. Depois disso, B e C começam a caracterizar tanto a situação como o processo. Finalmente, A, B e C tentam responder conjuntamente à pergunta: quais parecem ser os fatores chaves que levam ao surgimento e à continuidade da confiança e também da desconfiança? Este exercício pode ser praticado 3 vezes, em que o papel de A muda, e assim, a cada vez, é tratado num novo caso. Ok? Ficou claro, né? 2. Perambule agora pelo panorama da linguagem e procure por palavras, ditados, maneiras de expressão e conceitos que estejam ligados à confiança e conceitos afins. O que você pode aprender disso quanto à essência da confiança, quanto a uma relação de confiança e a objetos da confiança? Exemplo, de um grupo na Alemanha. Infidelidade e fé. Desconfiança sadia. Quem confia em Deus construiu bem. Administrar algo como fiel depositário. Exemplos de um curso de inglês. Confiança baseada em experiência passada. Eu lhe dou minha palavra. Eu confio até provarem que estou errado. Eu desconfio e eu provo que estou certo ou construo a confiança devagar. Confiabilidade. Familiar-se com, digno de confiança. Exemplos de um curso em holandês. Confiança em Deus, não confiar por nenhum cabelo, do modo certo, como o hospedeiro é, ele confia em seus hóspedes. Se um carneiro ultrapassou o dique, os demais o seguirão. Em boa confiança, em mãos confiáveis. Embora, na maioria das vezes, não saia muita coisa em termos de conteúdo, mesmo assim, é alcançada com a tarefa proposta uma grande relação com o objeto. Surge uma interação viva no grupo, crescendo a sensibilidade para as diversas formas de manifestação e nuances perceptivas em torno do tema confiança. Aí eu queria fazer uma paradinha aqui e vem em português. O que a gente tem sobre isso? Eu pensei a mesma coisa, Leila, até pelo fato que a Cíntia, há um tempo atrás, a gente conversando, ela trouxe, a gente não precisa entrar nesse assunto, mas ela trouxe essa questão dos ditos populares, né? Isso. E como eles podem nos amarrar mesmo, no sentido de, poxa vida, será que eles são imutáveis, né? Será que o dito é popular mesmo ou a gente que se amarra? Você tem algum, Leila, já que você pensou? Eu pensei em vários, mas assim, tem uma coisa com a hereditariedade, por exemplo. É de pequeno que se torce o pepino. Então, você fez uma vez... Eu conheço como é de menino que se torce o pepino. Ai, ai. Me lembrei desse. Eu confio desconfiando.
tenha sempre um pé atrás. Isso. Mineiro deve ter muito. E a maioria Não confie, não confie no Ali de Mineiro. Isso. Mas é interessante isso, o que eu ia comentar é que eu tenho a impressão que os ditos populares de mineiro são sempre voltados para a desconfiança. Tem uma tendência mais para a desconfiança do que para... Porque, por exemplo, né, a gente fala muito que mineiro é desconfiado. Pelo menos em São Paulo, quando fala do pessoal de Minas, fala dessa desconfiança, que mineiro não confia, né? Mas o que significa a gente ter essas frases, e deve ter pelo país inteiro com adaptações, porque mesmo quando a gente vê uma frase em alemão, ou vê essa frase, ou lê, né, essa frase em inglês, tem uma tradução, quer dizer, tem uma correlação em outros cantos do mundo. Então, o que disso vem da cultura e o que é meio da humanidade mesmo, de acabar se amarrando nisso. Achei interessante esse último exercício. E pensei em trabalho com casais, né? Quais frases que cada um do casal carrega em si e que, sem perceber, coloca na relação. Sim, eu estava pensando isso à medida que estava lendo, né? Como eu trabalho muito com casal, eu fiquei pensando nisso também. Achei bem interessante. Cida, Marina, tem alguma frase? Fala, assim, Nina. lembra? A minha mãe falava assim: quem fala a verdade não merece castigo. A minha Essa falava que quem fala o que muito quer, boa. escuta o que não quer. É verdade. Tem um monte, né? O seguro morreu de velho, um olho no peixe, outro no gato. Frase que não fala. Muito interessante. Vou pesquisar depois. Eu quero saber daquelas que trabalham com confiança. Eu acho que talvez elas devam ser mais religiosas, mais cristãs e bem atreladas à fé. Talvez, né? Mas Tem aquela Deus ajuda quem cedo madruga. Em carro, você vê muito entregue, né? Entregue a Deus, entregue a Jesus, ano do com, né? E é interessante isso que você disse, né? Confiar no mundo Essa do carro, espiritual, lembrei desconfiar do mundo humano. Do carro, eu lembrei do dirigido por mim, guiado por Deus. Isso aí que eu queria É isso mesmo. quem dá a Deus empresta aos pobres. Não, o contrário, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Empresta a Deus. Eu acho que é o contrário, É o contrário, quem dá a Deus empresta. Mas eu gostei, Leila, você falou um negocinho que foi encoberto um pouco pela Camila, quando você fala da confiança no espiritual e a desconfiança no homem material. No humano. No humano. Que maluco. E se nós somos imagem e semelhança, como que a gente confia né? Mas também é interessante, porque nós somos seres em desenvolvimento, né? Sim. Então, nós estamos mais ali no meio, né? O saudável, assim, não é confiar integralmente, nem desconfiar integralmente, né? Tem uma coisa que a gente ainda está no caminho, né? Então, que é reconhecer a humanidade também em nós. Vou contar uma coisa para vocês aqui que eu acho que é interessante. Eu trabalhava numa empresa enorme, as pessoas viajavam muito. E essa história é mais ou menos na década de 80, tá? Uma época em que as pessoas usavam cheque, né? Então, a gente tinha
uma série de pessoas, de meninos, tudo era primeiro emprego, que fazia pagamento para os funcionários, pegava talão de cheque, sabe? Pagava, eles viajavam muito, então a empresa provia esse serviço. E o que aconteceu? A gente sabe que a gente tem diferenças salariais enormes, né? Então, essa turma toda era primeiro emprego e estava lidando com pessoas que tinham uma posição, ganhavam 30 vezes maior, muito mais do que eles, né? Então, a gente começou a ter problemas, assim, de furto e roubo, de roubar cheque, né? E eu fui convocada para lidar com essa questão, e eu me lembro que eu falei assim, meu Deus do céu, vocês pegam esses meninos e colocam eles numa situação frente a uma tentação enorme, sabe? Nessas compensações. E a gente tomou a decisão de não oferecer mais esse serviço, trazer um banco para dentro da organização, negociamos com o banco, fizemos isso. Mas aí, reconhecer, sabe? Que as tentações são grandes também. Criei um monte de inimigos por causa dessa história, vocês podem imaginar. Né? Mas é bem concreto isso, né? O tamanho das tentações que às vezes você expõe às pessoas, a gente tem que ter consciência disso também. Então, até confiar no que a gente sabe sobre a nossa própria humanidade, né? Não querer ser anjo, né? Bom, vou seguir aqui, tá? Descreva hábitos sociais, tradições, instituições, acordos, organizações, regulamentos que têm a ver com confiança ou sua ausência. Nisto, se subentendem companhias de seguro, bancos, bolsa de valores, certificados de garantia, controladores, mecanismos de investigação e afins. Vou seguir mais um pouquinho. 4. Imagine uma situação em que você mesmo vivenciou uma crise de confiança. Tente acompanhar quais pensamentos, sentimentos e impulsos passaram então por seu íntimo. O que eles causaram em você? Como você lida com eles? 5. O que pode ser objeto da confiança? Em que uma pessoa pode depositar confiança? E o que pode despertar sua desconfiança? Será que o tipo de confiança muda com o tipo de objeto? 6. Acompanhe qual metamorfose a questão da confiança experimenta no decorrer da vida. Como a confiança parece à criança pequena, à criança escolar, ao adolescente, ao jovem adulto, e assim por diante, até a velhice. 7. Tente responder a mesma questão quanto ao desenvolvimento da humanidade. Como a questão da confiança parecia nos diferentes estágios desse desenvolvimento. 8. O que as forças adversas, Lúcifer e Ahriman, fazem com as forças da confiança? Qual é a específica forma de manifestação da questão da confiança na vida cultural, na política e na vida econômica? Como parece a questão da confiança numa organização estruturada hierarquicamente? O que muda caso se trate de uma forma cultural, política ou comercial?
Fiquei aqui pensando. Alguma dessas perguntas tocou vocês? Silvia? Não, achei que é fazer o mesmo exercício, só que com outros olhares. Não, nada que É. me salta aos olhos. Nina, Camila? Ok. Então, podemos passar para o nosso próximo tema? Que agora a gente vai começar. Tem uma questão que eu queria comentar, que é a 6, sobre a metamorfose da confiança Eu tinha na ficado com essa também. biografia, né? Porque eu fiquei pensando naquelas curvas, né? Naquelas possibilidades, principalmente da curva da consciência, né? De ampliação da consciência, que se você, quando criança, você tem uma confiança que hoje, depois da leitura desse livro, né, da parte da confiança, eu já até mudei um pouco o meu ponto de vista, porque eu sempre pensava assim, a criança, ela confia plenamente, mas ela confia, é uma confiança que é cega, Isso. né? Pelo que a gente viu. Depois, à medida que a gente vai desenvolvendo essa curva da confiança, essa curva da consciência, a gente pode, eu acho que tem momentos do desenvolvimento em que necessariamente a gente ainda não confia essa confiança verdadeira, né? Eu acho que aquele período da adolescência, por exemplo, é uma confiança muito cega ainda, né? O adolescente, ele acha que ele pode tudo e que nada vai acontecer com ele, né? E depois, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai transformando essa confiança, que se a gente segue a curva, né, ascendente da consciência, essa confiança ela vai ficando firme, verdadeira, né? Mas se a gente não segue essa curva de desenvolvimento, você começa a perder a confiança também, né? Que é quando a gente vai envelhecendo o corpo físico e aí Isso. você fica muito vulnerável se você se a confiança ela não segue essa curva ascendente da consciência, sabe? É verdade. Eu achei muito interessante essa questão da metamorfose, da confiança, e é algo assim que eu fiquei, não sei, eu quero até pesquisar mais sobre isso, estudar, sabe, sobre isso, considerando mesmo a biografia, assim, eu acho que isso dá pano para manga, assim, da gente Dá mesmo. investigar, sabe? De Compartilhando pesquisa. aqui com você. Eu tenho uma neta de 15 anos Uhum. e ela estuda perto. Quando eu morava no Rio, ela estuda no colégio que era perto da minha casa. Então, quando eu fiz a chave da minha casa e dei para ela poder ir em casa quando ela precisar, que tivesse aberto. Só que para ir para minha casa é uma rua que não tem saída, então ela tem muito pouco movimento. Então, eu tive que comentar com ela, ao você ir para a minha casa, e se você estiver sozinha, presta atenção, né? E então trouxe para ela o perigo do mundo, né? Então eu trouxe para ela a perda da inocência. Eu me lembro até hoje o quanto isso me doeu, sabe? Uhum. De ter que trazer um pouquinho da perda da inocência para minha neta, para dizer que tem perigo no mundo, que ela tem que se cuidar, sabe? Uhum. Isso foi um momento assim que eu não posso perder. E eu tenho uma mãezinha de 95 anos aqui em casa, que quando ela se sente insegura, é impressionante. A necessidade de procurar uma referência, né?
que hoje, por acaso, sou eu que estou cuidando dela, né? Ela fica... Se ela está num lugar inseguro, se ela não vê... Impressionante como ela fica, sabe? Sem chão. Né? Então, reconheço isso que está escrito aqui, essa metamorfose na vida. E era uma mulher muito dona de si, viu? Uhum. Eu acho que esse tema é um tema muito bonito para se trabalhar e pesquisar biograficamente, né? Sobre ele, Sim. assim. Até pensando na nossa própria biografia, como que a questão da confiança foi acontecendo ao longo da nossa biografia, né? Eu acho que é algo que me tocou, assim, até marquei aqui, porque eu quero desenvolver algum trabalho sobre isso. Né, Silvia Beatrix? Nina, Camila? Eu fiquei pensando nessa metamorfose, e assim, quando era criança, se eu me machucava, minha mãe, como você fez isso? Como você subiu ali? Como você... Entendeu? Então, eu caí, eu estava no quintal e eu caí de uma altura grande, que era uma parreira de uva, e eu lembro que eu não contei para ninguém, eu desmaiei, eu caí, eu desmaiei, acordei suando frio, fui arrastando até o sofá. Não contei para ninguém, de medo de levar bronca. Nossa. Né? E como é importante a gente ter essa confiança de que vai ser acolhido, né? Opa! Eu vou fazer esse exercício também, pegar a biografia e dar uma olhada como é que foi caminhando a confiança, achei interessante. Bacana. Seguimos? Então, vamos para a doação. Introdução, página 111. Ó, eu confesso que eu estou com dificuldade em sair do tema da confiança, tá? Eu acho ele incrível, incrível, mas vamos doar, né? É verdade. Vamos em frente aqui. A vida social, tanto na forma como no conteúdo, é obra humana. Os pensamentos das pessoas sobre o mundo, os sentimentos que, nesse caso, elas experimentam, e a disposição com a qual lidam com o mundo, se expressam em sua ação. Com isso, surge uma nova realidade social, ou a existente a continuada. Quando uma convivência como a nossa evolui em algum sentido para uma crise, cabe perguntar qual disposição isso provoca, como as pessoas vivenciam seu ambiente e que pensamentos elas têm em relação ao mundo. Eu penso que o materialismo e o egoísmo estão impregnados em todos esses movimentos interiores da alma e se expressam agora na ação concreta das pessoas. O que significa o materialismo e o egoísmo tingirem nossos sentimentos em relação à vida e se tornarem prática de vida. Isso significa que a vida econômica se torna um suceder dominante, pois na vida econômica trata-se, afinal, de negócios materiais, que as pessoas realizam no próprio interesse. Isso, porém, está diretamente ligado ao já mencionado sentimento em relação à vida. Uma sociedade pode ser bloqueada
quando o materialismo e o egoísmo dão o tom. Eles tornam a alma vazia e travam o espírito. A vida econômica precisa, para sua convalescença, encontrar uma antípoda, curador no doar e agradecer, mais frequentemente direcionado ao próximo. Disposição, vivência interior e os pensamentos pertinentes a isso terão de ser renovadamente desenvolvidos durante o tempo em que a vida econômica floresceu. Eles definharam. Se tivermos êxito em empreender isso, ser-nos-á possível ajudar nossa sociedade em seu caminho através da crise. É disto que se trata essa segunda parte do livro. Algum comentário sobre essa introdução? Vocês reconhecem isso? Essa frieza, né? É assim, todas as relações são tingidas. Né? Pensando nessa frase que uma sociedade pode ser bloqueada quando o materialismo e o egoísmo dão tom. Né? Bloqueada no aspecto de desenvolvimento humano, né? Eu imagino. É o que eu entendo. E, assim, pensar que a gente vive num mundo hoje praticamente dominado pelo capitalismo, né? Exatamente. E o capitalismo é o materialismo, ele incita, né, o egoísmo. O egoísmo. Né, nesse sentido, não do egoísmo que leva ao altruísmo, né? Porque tem o egoísmo que leva ao altruísmo, mas no egoísmo no sentido de doação mesmo, né? Assim, eu não sei. Vamos explorar esse assunto, né? É uma frase que realmente, assim, eles tornam a alma vazia e travam o espírito. Eu acho que vem muito pano para manga aí pela frente, né? É verdade. A introdução já está nos incitando a isso, né? Eu achei forte nessa também. Muito forte. Uhum. E é bacana, né? Eu acho que esse forte é para sacudir, para a gente abrir um espaço aqui para novos conceitos, né? Nesse sentido. Essa primeira frase, né? Esse primeiro parágrafo que fala sobre os pensamentos sobre o mundo, os sentimentos, que nesse caso a gente experimenta, né? E a disposição com a qual lidam com o mundo se expressa em sua ação, quer dizer, o que a embasa, né? Eu acho que isso é super importante. O alicerce que a gente oferece para o mundo, né? É verdade. É a partir disso que a gente vê o desbalanço. Porque se a gente não gosta da realidade, essa realidade ela é feita, ou ela é criada a partir das nossas ações, a necessidade o tempo todo é que a gente olhe o que em mim está desbalanceado para que eu contribua para a criação dessa realidade. E dentro dessa fala da Cíntia, da questão do egoísmo, da forma como elimina, como ele bloqueia o desenvolvimento e essa correlação com o capitalismo, como alimenta a competição. Então, a gente tem hoje uma palavra, até nas mídias sociais, é o tal do collab, né? Do collab. Você faz uma publicação e colabora, mas isso é um processo mecânico. O processo humano de colaboração ainda precisa ser desenvolvido. E para que ele seja desenvolvido, eu preciso o quê?
de uma dose de confiança. Eu fico pensando assim, sabe? Me veio a imagem aqui agora de quando eu era criança, eu morava no interior, né? E assim, não tinha supermercado. Tinha uma venda onde a gente comprava aquelas coisas que não era, que a gente não produzia, né? Arroz, feijão, essas coisas. Mas verduras, legumes, frutas, e em Minas a gente fala quitandas, né? Que são bolo, biscoito, cada um produzia. E assim, a troca que existia. Então, assim, se no meu quintal tinha pé de laranja, dava laranja, eu fazia doce de laranja, todos os meus vizinhos recebiam aquilo, assim como eu recebia tudo que os meus vizinhos produziam. E a gente vivia nisso, que era uma... a Silvia usou a palavra colaboração, né? Era uma economia colaborativa, sem combinado verbal, isso era prática. Então, se eu fizesse um bolo, eu não fazia um bolo para mim. Eu fazia bolo e saía dividindo com todos os vizinhos, assim como recebia dos vizinhos todos os biscoitos que eles faziam. Né? Isso era natural da comunidade. E como que a gente foi perdendo isso? Assim, a cidade grande não existe isso. Né? Então, assim, eu não sei. E eu acho isso tão puro assim do ser humano, porque para mim foi essa vivência que eu tive, mas eu fico pensando as pessoas que nascem e que já não viveram isso, assim, que para eles o que existe é isso, assim, o que é meu, né? O meu dinheiro compra isso para mim ou para minha família no máximo, né? Não existe vizinho que eu troco as coisas, que um doa para o outro, né? Assim, as pessoas já não nasceram, já não estão nascendo com essa vivência colaborativa, né? Sem dar nome aos bois, porque a gente não dava nome aos bois, eu nem sabia o que era isso, né? Fazia naturalmente, então... E é interessante, nesses armazéns, eu vivi um pouquinho isso também, as coisas eram anotadas. Ah, confiança aí. Você chegava lá, Uhum. anotava, né? Pagava no final do mês. A minha mãe morreu em 2012, tem 11 anos que ela faleceu, né? E quando ela faleceu, né, ela ainda morava lá no interior, eu tive que ir nas lojas que eu sabia que ela comprava para saber se tinha compra dela anotada, porque minha mãe comprava as coisas assim, para eu poder pagar as coisas que ela tinha comprado. E tinha um monte. Né? Tinha um monte, porque era assim que ela fazia compra. Né? Então, assim, mudou, né? As coisas mudaram muito, assim. E hoje a gente se perdeu nas mínimas coisas, né? Eu moro agora em num prédio que tem 12 apartamentos, não é muita coisa. Aí eu passo pelas pessoas e eu falo um básico, bom dia, boa tarde, né? Porque, tipo, eu durmo no mesmo lugar que essas pessoas. Aí eu fiquei chocada com um cara que mora aqui, que eu falo bom dia para ele, ele não responde. Aí a última vez que eu tentei, ele ainda fez... Tipo, que saco, ela vai continuar me dando bom dia. Aí agora já desisti. Ontem... Fechou, Camila. Agora eu já até desisti. Ontem eu passei do lado, eu já não falei mais, não. Se dá muito trabalho responder bom dia, eu não sou obrigada a ficar seguindo falando. Mas eu fiquei chocada com o básico. Mas, Camila, acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, mais de uma. E eu espero não estar desviando do livro. A primeira, será que ele é brasileiro? E, em segundo, será que ele é brasileiro e mineiro? Por quê? Algumas culturas, é verdade, isso não é um hábito e isso não é básico. E eu acho interessante a gente observar. Tem lugares no mundo que você não tem isso. Isso é uma qualidade mais latina, né? E a outra é que
Se isso é algo seu, não deveria mudar por causa dele. Entre e fala o seu bom dia, porque é seu. Se ele vai falar ou não, então a gente tem uma ação na expectativa de que o outro responda, a ação é minha ou eu estou fazendo porque eu estou na expectativa da resposta? Para você é importante, pega esse seu sorriso que é lindo, entra lá, fala bom dia e pronto. É com ele. Ah, mas a atitude dele da última vez que eu falei me chocou. Ele fez... A gente nunca sabe a dor do outro. Eu acho que não, com certeza. o posicionamento Mas eu achei que eu crítico estava é esse. causando alguma coisa ruim nele, entendeu? Então, deixa eu parar de falar com ti. E eram assim, coisas mais básicas, né? Tipo, hoje em dia as pessoas estão tão desacostumadas com isso que quando eu entro no ônibus, aí eu falo bom dia para o motorista, ele fica assim, ué, que isso? Mas a gente tem que seguir fazendo a nossa parte, concordo super. Mas eu decidi não falar com ele mais, porque ele me passou a ideia de que ele não quer que eu fale com ele, então vou respeitar. Não é, Nina? A Nina ficou tocada também com essa história. Eu fiquei mesmo, porque faz uma enorme diferença isso, né? A gente vê aqui, por exemplo, no prédio, às vezes se eu estou entrando e vem vindo alguém, você está entrando no elevador, está vindo alguém, você espera a pessoa acabar de chegar, né? E às vezes isso não acontece comigo e eu fico, nossa, parece que eu não existo, né? Que a pessoa passa, abre o portão, entra e bate o portão e você está atrás ali, né? Para entrar. Então, dá uma impressão assim, mais é uau, assim, a pessoa não está percebendo o entorno, que acontece muito isso, a pessoa não percebe o que está à volta dela. Ela está tão dentro, sei lá no quê, pensando, que não percebe, né, o movimento do mundo. É verdade. A gente tem um sítio, e na estrada, se está andando a pé, todo mundo cumprimenta, todo mundo. Isso é tão bonito, né? Você nunca viu? Passa uma pessoa de cavalo, de bicicleta, qualquer coisa. Aqui em Minas é assim. Faz assim, é só o... Opa! Mas reconhece um outro humano que está lá, né? E você sente que existe, né? Você existe. Isso é muito lindo. Isso é algo básico, simples, que não dá trabalho para fazer e que faz uma diferença na vida do outro, né? Você falar um bom dia, você agradecer, você desejar um bom trabalho. Tipo, as meninas do caixa do supermercado ficam chocadas, né? Na hora que eu vou, você sabe, porque elas não estão acostumadas com isso mais, só recebe agressividade o tempo todo. Então, assim, a gente fazendo essa coisa básica já faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Aquilo que está nos degraus no Rio de Janeiro, o gentileza gera gentileza. Mas esse espaço da gentileza, ele precisa ser meu. E aqui que eu acho que eu não, ele é meu para talvez, energeticamente, eu permear o mundo. Porque quando que isso vai reverberar, de que forma que isso vai reverberar, eu não sei. Mas ofertar, mas doar a gentileza, percebe? Acho que já que a gente vai entrar no capítulo da doação, a gente doar essa gentileza pode, de alguma forma, pegando a frase que a Nina pontuou na introdução, né? Onde que está aqui? Que os pensamentos das pessoas sobre o mundo, os sentimentos que, nesse caso, elas experimentam, e a disposição com a qual lidam com o mundo se expressa em sua ação. Então, se na minha ação tem a dose de gentileza, será que essa não é uma forma de ajudar a colocar em balanço aquilo que eu vejo como uma realidade desbalanceada do mundo?
E aí vem persistência também, né? Inclusive a gentileza consigo mesmo, né? Sim, a gente está falando muito do outro, mas tudo isso começa em nós, no sentido Uhum. do carinho que a gente tem, do autorreconhecimento, da delicadeza com as nossas falhas, quando a gente erra com o outro, quando a gente erra com a gente. Então, aqui o livro traz o tempo todo a perspectiva das relações, mas a gente precisa, como você está falando, Cíntia, trazer sempre que a primeira relação, aquela que eu preciso cultivar, e não numa forma de egoísmo frio, mas de autocuidado, é comigo, né? Uhum. A gente só está na introdução, né? Deixa eu ver, vou olhar o tempo aqui. Quanto tempo que Tem a gente 7 tem? minutos. Faltam 7 minutos. Acho que 7 dá para ler um minutos. pouquinho do primeiro capítulo, Leila. E daí, se tiver que comentar, a gente comenta no próximo. Tá bom. Então, vamos. Uma característica de nossa época aparece cada vez mais fortemente em primeiro plano: a dominância da vida econômica. Tudo se torna mercadoria, sendo assim dominado pelo mecanismo de oferta e procura do mercado. Já há muitíssimo tempo estamos acostumados com o fato de a terra poder ser comprada e seu preço sempre subir nos locais onde, como nos centros urbanos, os terrenos desejados se tornam cada vez mais raros. Nós conhecemos o fenômeno do mercado de trabalho, em que o trabalho é oferecido. Apesar de numa assim chamada economia social de mercado, o mecanismo de mercado seja, de certa maneira, razoavelmente enfraquecido pelo Estado de Direito quanto ao bem-trabalho. O fenômeno mercado de trabalho continua um fato. Empresas também podem ser vendidas. É na Bolsa de Valores que seu preço é definido. Do mesmo modo, existe um mercado para dinheiro e capital. A oferta e a demanda regulam valores, ou seja, lucros. É exatamente assim que existem bancos de sangue comerciais e se exerce comércio com órgãos para transplantes. No lado obscuro desse mercado, até crianças e meninas adolescentes são vendidas ao léu. Mas também na política estão impregnadas as mentalidades comerciais. Existem países onde é lucrativo um político investir numa campanha eleitoral. Depois da eleição, esse investimento pode render régios lucros pela trilha do dinheiro de corrupção. Por outro lado, existe uma forma regular de comércio, que vem sendo cada vez mais adotada nos últimos anos: a privatização. Autoridades precisam reduzir cada vez mais seu âmbito de ação, já que, por algum tempo, atraíram para si demasiadas tarefas. Agora, seus serviços deixam a desejar e também se tornam muito caros. Então, assim parece, a única solução para o problema consiste em transformá-los em business. Que o mercado decida o que é bom. Assim, serviços sociais, como correio, telefone, meios de transporte público e medidas de segurança, e até seguro-desemprego de saúde, são confiados aos mecanismos do mercado.
soco no meio da cara com a mão fechada. Uhum. Rapaz. Temos isso tudo aqui na nossa estrutura social. Não é verdade para todos os países, não. Mas para nós é. Não é. Para nós é. Isso descreve uma realidade muito nossa. E olha, eu nem saberia dizer se na época que é holandês, escreveu isso, se ele tinha tanto contato com o Brasil, você sabe? Tinha. Porque nos Estados Unidos também é desse jeito. Não é só Ficou mais. no Brasil, mas Estados Unidos é o grande representante desse movimento. Os países latinos, de maneira geral, também. E nós fomos nos americanizando, né? Esse é um soquinho. Gostei muito da sua imagem. Vamos ficar com o soquinho, gente? Acho que tá bom, né? Vamos finalizar. Vou repetir o verso que a Camila escolheu para a gente hoje. Eu acredito que vivenciarei o mundo tal qual o vejo. Eu acredito na força da fé. Eu sinto as pessoas conforme confio ou desconfio delas. Eu povoo o mundo com pessoas que imagino. O mundo exterior é um reflexo do meu interior. Eu creio que aquilo em que acredito, em primeiro lugar, influencia a mim. E o que eu acredito é uma questão de decisão. Eu escolho minha fé, minha visão do mundo, minha opinião. Eu sou o responsável. Beijinhos para todas.